Nesse experimento, nós construímos um termostato, que é um dispositivo utilizado para manter a temperatura de um ambiente constante. Como alguns exemplos de aplicação do termostato, podemos citar um ferro elétrico, uma geladeira ou um ar-condicionado. Ao longo do vídeo, nós iremos discutir passo a passo o projeto do nosso termostato. Para medir a temperatura, nós utilizamos um termistor NTC, em que a temperatura é inversamente proporcional à resistência. A tabela e o gráfico que nós estamos vendo contém os valores experimentais fornecidos pelo fabricante, para a resistência correspondente a diversos valores de temperatura. Como a gente pode ver, a curva possui um formato exponencial. Dessa forma, nós tentamos aproximar a curva através de uma regressão exponencial, conforme podemos ver nessa equação, onde RT é a resistência, T é a temperatura e A e B são os coeficientes que nós queremos determinar. Nós utilizamos então o MATLAB para calcular os valores de A e B e obtivemos o resultado que nós estamos vendo na tela. Nesse gráfico, a gente pode ver os pontos experimentais e a curva ajustada pela regressão exponencial. E como a gente pode perceber, o ajuste ficou bem próximo. Agora, para obter o valor da temperatura para uma dada resistência, basta isolarmos T e utilizarmos os valores de A e B que nós encontramos. Portanto, nosso objetivo agora é encontrar um jeito de calcular a resistência do termistor, já que com ela podemos descobrir a temperatura. Esse é o circuito que nós usamos para medir a temperatura. Como podemos ver, é um circuito bem simples, um divisor de tensão. A tensão VA sobre o resistor R1 vai ser medida através do conversor analógico digital PWM, que já foi mostrado no vídeo da experiência anterior. Aqui nós podemos ver a equação do divisor de tensão. Para encontrarmos o valor da resistência do termistor, basta isolarmos RT na equação do divisor de tensão. Como nós sabemos o valor de R1 e medimos o valor de VA com o Raspberry, nós podemos encontrar o valor de RT. Com esse valor, como nós já explicamos anteriormente, podemos encontrar o valor da temperatura. Bom, agora eu vou explicar um pouco do dimensionamento do R1 divisor de tensão. Primeiro, nós temos que atender a característica de ter uma tensão mínima de 1 volt entre a tensão analógica a 20 graus e a tensão analógica a 50 graus. Sabemos que a resistência do termistor a 20 graus é de 3.186 ohms e a resistência dele a 50 graus é de 1.046. A nossa tensão de alimentação do divisor de tensão será uma tensão de 5 volts e temos aqui a equação que relaciona a nossa tensão de entrada com a tensão analógica. Do experimento passado, nós sabemos que para entradas analógicas acima de 4 volts, nosso PWM irá saturar e não contará nenhum duty cycle, portanto ele não irá marcar a temperatura correta. Então vamos impor que a tensão analógica a 50 graus seja inferior a 4 volts. No caso, adotaremos 3 volts e meio. Iremos então calcular o valor de R1 para chegar nessa tensão de 3,5 volts. E o valor encontrado foi 2.433 ohms. Como 2.433 não é um valor comercial de resistor, utilizaremos o mais próximo que temos, que é o 2K2. Agora temos que garantir que a tensão a 50 graus menos a tensão a 20 graus seja maior do que 1 volt. Para isso, colocaremos nas fórmulas das tensões o valor do resistor de 2K2. Com isso, obtivemos 3.399 volts para 50 graus, 2.042 volts para 20 graus. Com isso, temos que a diferença das tensões é de aproximadamente 1.3 volts. Logo, o circuito está dentro dos parâmetros determinados. Aqui temos o circuito montado para realizar a medição da temperatura. Nós aproveitamos um pouco do circuito montado na primeira aula. Caso vocês não tenham visto o vídeo, você pode abrir no canal, são os dois vídeos referentes ao experimento 1. A partir dele, fizemos algumas modificações. Adicionamos um divisor de tensão entre o termistor e um resistor de 2K2. O termistor é um resistor que varia sua resistência com a temperatura e assim muda o valor da tensão analógica na entrada não inversora. E como já sabemos, isso mudará o valor do duty cycle na saída do amplificador. E esse valor do duty cycle, o Raspberry vai pegar, fazer alguma relação, alguns cálculos e imprimir a temperatura na tela do monitor. Bom, agora eu vou mostrar um pouco do circuito funcionando. Aqui é a nossa tensão VA na entrada não inversora. Aqui é o nosso duty cycle. A tensão VA está em 2.55 volts, duty cycle mais ou menos 53%. Eu vou com um ferro de solda chegar perto do termistor, vocês vão ver como essa tensão VA vai aumentar, o duty cycle também vai aumentar. Aqui, filmando o osciloscópio. Você vê que o duty cycle já está em 56%. A tensão VA já foi para 2.7. E assim, quanto mais esquentar, a tensão VA sobe, o duty cycle também sobe. Esse aqui é o programa que nós vamos utilizar para calcular a temperatura. Aqui em cima, nós começamos com inclusão das bibliotecas que serão utilizadas.
sendo que essa math.h é utilizada pois nós vamos usar a função ln. Aqui nós definimos o pino 13, correspondente ao GPIO2, como entrada. Essa função mede é o grau de temperatura, que lê uma tensão analógica na entrada e retorna a temperatura correspondente. Nesse last for, nós calculamos o duty cycle. O cálculo dele é basicamente feito da mesma maneira que nós fizemos no experimento 1, só que agora nós aumentamos o número de iterações para termos maior precisão. Aqui nós calculamos VA através do duty cycle, e nessa linha nós encontramos a resistência do termistor, correspondente à variável res. E aqui nessa linha nós calculamos qual a temperatura medida, sabendo a resistência do termistor, conforme a equação que nós já falamos anteriormente. O argumento de entrada dessa função é o valor de correção da temperatura. Esse valor é utilizado para aumentar a precisão que nós fazemos nossas medições. Supomos que tenhamos um termômetro preciso que sirva de referência. Caso nós não queiramos utilizar a correção, basta usarmos um valor nulo para essa entrada. Esse valor de correção foi incluído porque nós percebemos que alguns termistores que nós utilizamos tinham valores diferentes da curva do fabricante. Então o que ele faz de fato é dar um shift para baixo ou para cima, dependendo dos valores que nós queremos ajustar. Agora vamos à nossa função main. Inicialmente nós calculamos a temperatura, sem nenhum valor de correção. Em seguida, o programa pede para nós colocarmos qual a correção da temperatura, que nós sabemos de acordo com a temperatura medida pelo termômetro de referência. Agora nesse last for, nós sabemos qual que a temperatura, usando o valor de correção já, seja medida e eu tenho seu valor mostrado na tela continuamente até que o programa seja interrompido. Agora vamos dar uma olhada nesse vídeo que mostra o funcionamento do circuito e do programa. Aqui a gente pode ver o programa. Na primeira vez que ele pega a temperatura, a gente usa só para pegar a temperatura ambiente sem a correção. E depois a gente insere essa temperatura com a correção e ele calcula a temperatura ali para frente. Aqui a gente vai aumentar a temperatura com ferro de solda. Agora que já construímos a parte responsável por medir a temperatura, precisamos fazer a parte correspondente ao atuador, responsável por controlar a temperatura ambiente. Para isso, iremos utilizar uma lâmpada, que será acesa quando a temperatura medida for inferior à temperatura ambiente somada de 20 graus Celsius e desligada caso contrário, para que mantenhamos a temperatura constante. Para acender a lâmpada, utilizaremos um relé, já que o Raspberry não fornece tensão e corrente suficiente para acioná-la. Como o relé é alimentado por uma tensão de 12 volts e no restante do nosso circuito utilizamos apenas 5 volts, projetamos um circuito regulador de tensão. Aqui nesse circuito, nós podemos ver o circuito do regulador de tensão. Esses capacitores são utilizados para diminuir o ripple. Aqui nesse gráfico, podemos ver as tensões na entrada e na saída do regulador de tensão, de 12 e 5 volts. Aqui nós temos o gráfico do ripple, sendo que selecionamos o modo assim no osciloscópio para mostrar apenas a oscilação. Na direita, nós podemos ver as formas de onda do caso sem os capacitores e na esquerda, com os capacitores. Como podemos ver, a tensão fica mais estável com os capacitores. Aqui está esquematizado o nosso circuito de potência. Como para o relé funcionar ele precisa no mínimo de uma corrente de 20 mA aproximadamente, não poderíamos ligá-lo direto na saída do Raspberry, que só fornece no máximo 10 mA. Então ligamos um transistor que está funcionando no modo corte saturação, que irá chavear a fonte de 12 volts para ligar o relé, que por sua vez irá chavear, colocando e tirando a lâmpada do circuito. Para temperaturas até 20 graus acima da temperatura ambiente, a saída do Raspberry será de nível lógico alto. Com a base em nível alto, o transistor estará operando no modo saturação. Assim, há uma corrente IC circulando no circuito de aproximadamente 20 mA. Quando essa corrente passa pelo relé, ele irá chavear e mudará sua posição original, portanto ele fechará a chave normalmente aberta, onde está ligada a lâmpada. Assim, a lâmpada ficará acesa nas temperaturas próximas à temperatura ambiente, até alcançar a temperatura de 20 graus acima, onde aí o nível lógico do Raspberry será zero, e portanto o transistor passará para o modo de corte. Assim a corrente de coletor não passará mais pelo circuito. Desse modo, o relé voltará à sua posição inicial,
e por normalmente fechado, tirando a lâmpada do circuito. Reparem que há um diodo reversamente polarizado ligado em paralelo com o relé. Esse diodo serve para proteger o transistor na hora do chaveamento do relé, já que por ser uma carga de caráter indutivo ele gera muito transistor, podendo variar muito a corrente e queimar o nosso transistor. Agora vamos ao programa final, que controla todo o circuito. O programa completo, esp2_lâmpada.c, possui basicamente a mesma ideia do programa que nós já mostramos, de forma que mostraremos apenas as mudanças para que o vídeo não se torne repetitivo. Aqui nós configuramos o pino que será usado para controlar a lâmpada. Vamos agora à função main. Nós fazemos o procedimento igual ao do outro programa, para pegar a temperatura de correção. Em seguida, nós calculamos a temperatura ambiente, já com essa correção. Nesse loop for, verificamos se a temperatura está menor que a temperatura ambiente, somada de 20 graus. Caso seja menor, nós acendemos a lâmpada para que ela aumente a temperatura, mandando o nível lógico alto no pino que vai para o circuito de potência para acender a lâmpada, cujo funcionamento nós já explicamos. Com isso, nós garantimos que a temperatura fique sempre próxima do valor de limiar, já que a lâmpada vai ficar acendendo e apagando. Lembrando mais uma vez que todos os programas que nós mostramos até agora encontram-se disponíveis no nosso GitHub, cujo link se encontra na descrição do vídeo. Nessa foto, nós podemos ver o nosso circuito completo, com todas as partes do nosso termostato. No vídeo a seguir, vamos ver o circuito inteiro em funcionamento. Bom, aqui está o nosso circuito do termostato. Nós conectamos na saída dele uma lâmpada que servirá para simular uma resistência que aquece um local. Em um dos pinos nós colocamos um relé que está ligando a lâmpada na rede e alimentado por 12 volts, já que a corrente da lâmpada é muito maior que a suportada pelo nosso Raspberry. Nós iremos então conectar a Raspberry ao nosso circuito. Vamos energizá-lo. A lâmpada está na entrada normalmente aberta do relé, então precisa vir um comando do programa para fechar. Vamos então agora rodar o programa. Bom, como a temperatura é inferior a 20 graus acima da temperatura ambiente, a lâmpada acende para esquentar o ambiente. Agora, se aquecermos o ambiente acima de 20 graus da temperatura, a lâmpada tem que apagar. Estamos usando ferro de solda para acelerar o processo. Pronto. Tudo de acordo. 20 graus acima, a lâmpada apaga. Quer que mostre ali? Aí ela volta e acende para esquentar novamente. Se fôssemos vender esse produto, daríamos informações sobre a alimentação do nosso termostato, sobre como funciona o programa para que o cliente possa utilizá-lo e fazer eventuais adaptações, e também sobre a faixa de operação de temperatura. Para que o acionamento e desligamento do aquecedor sejam realizados com esterese, basta que, uma vez que a lâmpada atinja o limiar superior e apague, ela apenas acenda novamente quando atingir um limiar inferior de temperatura. Dessa maneira, nós estaremos aumentando a vida útil dos componentes, uma vez que teremos menos chaveamentos, supondo, é claro, que a aplicação do circuito suporte esse tipo de operação. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima!